Ao peso deste tempo, temos que obedecer. O mais velho sofreu mais. Nós jovens, garanto, jamais veremos tanto, nem viveremos tanto. Eu tenho muito medo de morrer, Deus o livre. Todo dia eu penso. Mas eu sei que um dia vai chegar, né? Mas não consigo me preparar. Tenho medo quando morre um. Mas eu não deixo de ir no velório, de rezar. Em cada momento do ciclo vital, nós vamos ter perdas e nós vamos ter ganhos. Eu acho que nenhuma fase do ciclo vital ela é plena ou ela é perfeita. Cada uma tem as suas peculiaridades, os seus desafios e as suas dificuldades. Sem dúvida que a velhice nos remete, assim, a uma proximidade da morte. Eu acho que o mais importante é não anteciparmos a morte em vida. Esse é um processo talvez um pouco comum na velhice. Vamos morrer em algum espaço de tempo? Sim, como todos nós em algum momento do ciclo vital. Mas não anteciparmos. Isso ainda não aconteceu. Então, a possibilidade de vivermos no momento presente, ele é extremamente importante em toda a vida, né? Não vivermos ansiosos com relação ao futuro. Para muitos, viver é esquecer que vai morrer, né? Mas para muitos, a morte se torna um pensamento mais comum, mais próximo. Ver que os amigos os conhecidos estão morrendo, então isso faz com que a pessoa reflita um pouco mais sobre isso, né? Quer dizer, a finitude da vida, e faz com que tenha um pensamento, em alguns casos, mais assim, realista a respeito disso tudo, né? A gente tem que poder ver o envelhecimento como a conclusão de uma longa arte que se chama aceitar a realidade. O idoso, ele nos ensina muito, e poeticamente às vezes, de como aceitar a realidade de que a gente não vai dar conta de tudo, a realidade de que os nossos ideais utópicos da juventude, eles foram construídos para que a vida fosse tolerada. A mentalidade do idoso, a mente do idoso, ela é uma obra de arte, é quase se a gente consegue entrar, né, um museu que gera um aprendizado incrível. Por mais que os museus hoje estejam relegados a um segundo plano, é nesse museu da mente do idoso que a gente consegue, inclusive, observar como a vida ela é muito mais transcendental a uma agenda de compromissos, a um tempo, a um relógio que nos pressiona a funcionar. E se a pessoa tem uma sensação de que viveu pelas etapas da vida de uma forma mais tranquila, né, aproveitando um pouco as fases todas, ela já vai ter uma aceitação do processo de morte naturalmente mais fácil, né, do que aquela pessoa que sempre foi meio atravancada com as etapas todas e daqui a pouco morre frustrado com a sensação de que não aproveitou o tempo que estava aqui, né? Então isso já impacta bastante. E a pessoa que opta por ter um estilo de vida, né, um pouco mais regrado ao longo da sua vida inteira, ela tem mais fácil essa sensação de, eu passei bem por esses meus anos aqui. Então isso facilita muito em termos de diminuir a revolta com a situação da morte em si, né? Porque a gente sabe, desde sempre, as crianças sabem e lidam com isso de um jeito bem melhor do que nós, que a morte é parte, né, da nossa vida. Mas parece que quando a gente está enfrentando ela, parece que, como assim comigo? Né? Não, comigo não. A gente fica lidando com isso de um jeito um pouco infantil às vezes, né? Principalmente se a gente está incomodado com o que a gente andou fazendo da nossa própria vida, né? Então, por mais natural que seja esse processo de morte, quando a gente precisa realmente enfrentar ele de frente, eu e ela, né, aqui, a gente fica às vezes com um comportamento estranho, como se não fosse parte da nossa vida aquilo, né? Aprender a viver, aprender a não temer as várias faces da morte e a superar as banalidades do cotidiano. Com
Compreender que o tempo passa e que um dia morreremos ajuda a nos sentirmos mais humanos. Quem envelhece tem a chance de vivenciar a finitude. E nós que acompanhamos o envelhecimento daqueles que amamos, aprendemos a dar valor ao que realmente importa, o presente. O meu nome é Silvio José Kramer de Castilhos, eu nasci dia 16 de 12 de 1950 e a vida nos faz pensar. O cara que inventou a frase que a melhor idade é a terceira idade, ele não tinha pais nem avós velhos, viu? Você acha que não é uma boa idade, então? Vamos analisar a coisa assim do ponto de vista crítico, né? Não é uma boa idade, não, cara. Não é a melhor idade, não. A melhor idade é quando você é jovem, que você tem poder, tem fogo para tudo, você faz as coisas acontecer. Segundo, a melhor idade, ela seria se você não tivesse problema de saúde. Mas quem tem problema de saúde, não é a melhor idade, não é mesmo. Principalmente quanto mais a gente quer ser eterno, né? Então, o eterno nasce da ideia do fim, né? Eu só construo uma eternidade aqui. Por exemplo, quando a gente ama alguém, a gente nunca mais vai deixar de amar. Isso é eterno, isso é um vínculo do para sempre. E isso é provocado pela finitude, né? Agora, é claro que tem uma parte disso que é muito difícil e que é muito doída, que é justamente essa. Tem um dia que tudo isso vai acabar, que talvez vai ser transformado de uma outra forma, mas isso aqui, dessa forma, vai acabar. Sem contar nas tantas mortes que a gente tem ao longo da vida, tantos ciclos da nossa vida, coisas que a gente está vivendo num momento e que vão ter um fim, né? Então, a forma como cada um vai lidar com o fim ao longo da vida vai determinar um pouco a forma também como eu vou lidar com a minha morte. Eu acho que o que se mistura mais, o que a gente vê mais e que provoca mais sofrimento é aquela ideia, o medo, realmente como tu falaste, o medo de ficar sozinho, né? E o medo de sentir o sofrimento. A morte sempre é uma coisa meio incógnita para nós. A gente não sabe como é que vai ser a morte nossa, né? Por que doença vai ser, se eu vou sofrer um mês, uma semana, 2 meses, 3 meses, né? Como é que vai ser isso para mim, né? E a gente geralmente vê... interpreta isso como uma coisa que vai ser dolorida, que eu vou me sentir mal, que eu vou ter falta de ar, que eu vou ficar muito enjoado, né? A gente não consegue muito bem ter uma ideia do que vai acontecer naquele momento ali iminente, assim. Então, e a pessoa que não tem um suporte familiar muito presente, né, que tem mais a sensação ainda do medo de ficar sozinho, de se sentir abandonado nesse momento da morte, isso potencializa isso mais ainda, porque ela fica mais apavorada ainda. Além de eu estar morrendo e sofrendo, eu vou estar sozinho, ninguém vai para pelo menos segurar minha mão aqui para me ajudar um pouquinho nesse momento, né? Então, acho que a morte acaba virando um tabu para quem tem muito medo de sentir algum desconforto ou tem uma ideia muito mágica daquilo ser muito pior ainda do que vai ser na prática, né? Eu acredito que com os anos chega uma coisa, e não é à toa que em várias sociedades os idosos são considerados os mais sábios, que o idoso acaba tendo o tempo necessário para prestar atenção em coisas importantes, realmente importantes, que ele não prestou, às quais ele não prestou a devida atenção durante quase toda a sua vida. Então, é esse o momento da introspecção, da transcendência, a necessidade de você parar para ver a beleza das folhas, a beleza das flores. E eu acho que isso se estende ao campo da espiritualidade também, tá? É interessante você notar, eu vou lhe dar um exemplo. Quando um idoso aposentado visita o local onde trabalhava. As pessoas muitas vezes veem essa visita como incômoda. Por quê? Porque ele não está no ritmo de trabalho daquelas pessoas. Ele está com um outro ritmo, com uma outra temporalidade. E ele sim está prestando atenção, falando e pensando as coisas que realmente importam na vida. Mas ele só pôde conquistar isso com a idade. Eu acredito que
essa aproximação com a espiritualidade caminhe nesse sentido também. E a velhice, eu acho que ela é muito facilitada a partir de uma espiritualidade. Deus realmente é um bálsamo, assim, porque nós estamos lidando com um desconhecido. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que vai acontecer. Por mais que as religiões tentam dar alguns direcionamentos, mas na verdade a gente não sabe, né? E Deus é uma pessoa que vai estar com a gente, mesmo no que a gente não conhece. Mas a certeza de que Ele estará, de que nós não estejamos sozinhos, que eu acho que é um dos maiores medos em relação à morte. Toda a nossa vida ela é feita de ação e reação. Tento fazer o máximo que eu posso para minha mãe e esperando um dia, se eu precisar, vir a receber de um dos meus filhos. Sou franco e honesto em dizer isso. Mas espero não precisar depender deles. Eu acho que essa questão da boa morte, ela é um conceito poético, mas bem importante. Por isso que ela significa, por esse guarda-chuva que ela abraça, né? De significados assim muito, muito importantes. E eu fico, às vezes, por mais pesado que esse tema seja da gente discutir, mesmo, né, com a gente, entre nós familiares, às vezes, ao mesmo tempo ele é um tema que me dá uma sensação de paz, assim, porque parece que quando eu converso com um paciente sobre isso, eu também já estou pensando na minha própria vida, né? Na vida das pessoas perto de mim, o que eu acho que eu tenho que fazer e o que eu penso sugerir para as pessoas, olha, né, considerando que a gente vai morrer um dia, né, aquela coisa mais simples que a gente ouve falar e que a gente fala, como é que estão indo as coisas, né? A gente põe um pouco o dedo na moleira também, sempre que lida com isso. Então, acho que quanto mais, a gente tem que se programar para ter uma boa morte ao longo da vida e não quando a gente tem um diagnóstico de uma doença grave, de uma doença avançada. Né? Acho que isso faz a gente ter uma vida melhor ao longo dos anos todos, faz a gente aproveitar melhor o nosso tempo de boa saúde aqui.